Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente sexta-feira, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, preparativos aí pro clássico do fim de semana. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos e o jogo é apenas no domingo, né? Tem 2 dias ainda, então promessa de lotação máxima, São Paulo e Santos pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo não vem num bom momento, né? São 5 empates nas últimas 5 partidas, 4 no Brasileiro, 1 empate na Libertadores. O Santos também não vive o seu melhor momento, acabou aí de demitir o treinador Pedro Caixinha, mas venceu o último jogo contra o Atlético Mineiro, só que teve o probleminha do Neymar, né? O Neymar acabou sentindo, saiu chorando de campo, não joga contra a equipe do São Paulo, que também tem alguns desfalques, Caleri, Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, realmente são equipes aí que vão dar tudo de si para vencer esse grande clássico. A gente vai falar mais um pouquinho do clássico daqui a pouco, porque primeiro eu quero falar aí sobre as contratações. Não era, né, de se imaginar que o São Paulo fosse contratar ninguém agora. A gente já tinha informado aqui para vocês que a janela em tese estava fechada e que o São Paulo estaria satisfeito com esse elenco. Isso, palavras da diretoria. Com a lesão do Caleri, o São Paulo foi obrigado a ir atrás aí de alguma peça para essa reposição. A expectativa, como eu falei para vocês ontem, é trazer um jogador mais ou menos nos moldes do que foi Cédric Soares. Um contrato curto, um jogador livre no mercado, mais ou menos um teste ali, um contrato de produtividade. Se o jogador for bem, ele estende esse contrato aí por um período maior. A prioridade são jogadores livres, mas temos outros nomes para tratar aqui com vocês. Primeiramente, a gente vai falar do atacante Brenner. O Brenner que saiu do próprio São Paulo, na época por cerca de 100 milhões de reais aproximadamente, foi para o Cincinnati dos Estados Unidos, até que foi bem, chegou lá, foi vendido para a equipe da Udinese, uma equipe de muita tradição do futebol italiano, mas lá acabou aí não conseguindo desempenhar o seu bom futebol. Nesta temporada são 17 jogos, apenas 1 gol, não vive, né, o seu melhor momento, e ele recentemente chegou a negociar com o Palmeiras. Então, para você que está falando, o cara vai voltar porque ama o time, nada disso. Hoje em dia, ó, os caras amam isso aqui, ó. Não tem nada mais de amor, não existe mais Rogério Ceni, não existe Marcos. Não, hoje em dia os caras só ligam para isso aqui, não tem mais amor ao clube. Eu vou voltar porque eu amo o clube. Não, Brenner não ama o clube, se amasse não tinha negociado com o Palmeiras. O Dorival ama o São Paulo. Não, o Dorival não São Paulo não, senão ele não estaria indo para a equipe do Corinthians. O Oscar ama, o Oscar voltou. Não, mas o Oscar voltou porque o São Paulo pagou bem, mas ele também chegou a negociar com outras equipes aí do futebol brasileiro. O Thiago Mendes vai voltar porque é apaixonado pelo São Paulo. Nada disso, negociou 2 vezes com o Flamengo, com o Palmeiras. Hoje em dia os caras querem saber de finança, rapaziada. Tem essa de amor ao clube não. Então o Brenner, para mim, ele pode voltar, mas falar, voltou porque ama o clube, nada disso, porque ele quase foi jogador do Palmeiras há pouco tempo atrás. É um grande jogador, fez sucesso quando passou por aqui, fez uma grande dupla de ataque com o Luciano, um jogador fazedor de gols, e só, né, rapaziada? Não vai esperar que ele seja aquele criador, não. Ele vai fazer o papel de um centroavante, que é balançar as redes. Quem sabe ele não possa reeditar aquela dupla, né, de 2020 com o Luciano, quem sabe? Vamos aguardar, o São Paulo tá de olho. Aí sempre pergunta, Alemão, mas o Brenner tem contrato com a Udinese, seria um jogador um pouquinho mais difícil, sim, realmente, mas recentemente até circulou uma notícia aí que o jogador pudesse rescindir, então o São Paulo trabalha aí com todas as possibilidades, são muitos nomes em pauta, né? Então a gente vai falar sobre algum deles aqui, tá bom? Outro nome que está em negociação aí com o São Paulo, esse não é de agora, já faz muito tempo que não só o São Paulo, mas outras equipes tentaram a sua contratação, é o atacante Carlos Vinícius, 30 anos de idade, hoje ele pertence ao Fulham da Inglaterra, uma equipe de muita tradição no futebol inglês, uma das equipes mais antigas do mundo, uma equipe aí que realmente está jogando muita bola, brigando por competição europeia para a próxima temporada. O Fulham tá com moral aí, o jogador que joga por lá mora em Londres, né? Então o cara tem, além da questão da qualidade de vida, então tudo mais, tem toda essa questão, só que ele não joga, né? Muitas das vezes ele nem sequer é relacionado para a partida, porque tem 2 bons centroavantes, né? O Rodrigo Muniz, que é muitas das vezes o atacante titular,
e o Raul Jiménez, que é um atacante mexicano também muito conhecido lá na Premier League. O Carlos acaba ali ficando meio que sem espaço. O jogador está com um contrato próximo do fim, está analisando a sua saída já faz muito tempo. Ele já jogou muita bola no PSV da Holanda, já jogou no Benfica, já é a segunda passagem, vamos dizer assim, dele no Fulham, porque ele foi emprestado, acabou retornando, né? Então é um jogador que pode ficar livre daqui a pouquinho, e o São Paulo está de olho no Carlos Vinícius. Eu acho um grande centroavante. O Carlos Vinícius tem um porte bem diferente do Brenner, né? O Brenner é um atacante que faz muitos gols, mas ele é um pouquinho mais baixo, né? Ele tem uma baixa estatura. Já o Carlos Vinícius é aquele centroavante, né? Aquele cara bem alto, aquele cara muito bom no jogo aéreo, é canhoto, né, rapaziada? Então, o Carlos Vinícius tem uma característica diferente do Brenner, é um jogador mais forte fisicamente, mas não deixa também de fazer os seus gols ali quando a bola sobra para ele dentro da área, ou então perto da área. Um jogador muito bom, mas que para mim leva vantagem em relação ao Brenner no jogo aéreo, né? Até pela sua estatura. Então, 2 nomes aí que a gente ficou de conversar com vocês. No vídeo de amanhã a gente vai trazer muito mais nomes, né? Então agora a gente vai falar também sobre Dorival Júnior, né? Que ontem repercutiu bastante a informação de que ele teria aí um acerto verbal com o Corinthians. Quando eu trouxe o vídeo para vocês, a gente já tinha a informação da demissão do Ramon Dias, mas ainda não era oficial, né? Logo após, algumas horas, 2 horas mais ou menos ali após o vídeo, o Corinthians publicou aí um comunicado oficial e agora tem esse acerto aí encaminhado com o Dorival. E é uma coisa que eu falei ontem para vocês também, né? O São Paulo já não tem muitas opções no mercado. Vacilando com o Zubeldia, vai ficando mais escassas ainda as opções. Por quê? Renato Gaúcho era uma opção. Ele, inclusive, deu uma declaração falando sobre treinar o São Paulo. Foi pro Fluminense e está muito bem por lá. São uns 4 jogos e 4 vitórias. Dorival, com certeza, era um nome. Tá fechado aí com o Corinthians pelo que a gente acompanhou. Então, são escassas as opções. São Paulo dando aí, mais uma vez, moral pro Zubeldia, porque eu não entendo. Teve treinador aí que foi demitido, por muito menos. Eu sempre falo do Carpini. O Carpini foi demitido por muito menos. Foi eliminado nas quartas do Paulista. Foi precoce? Foi precoce, mas ele tinha trazido um título pra gente, ele tinha quebrado um tabu, tudo isso numa mesma semana. O Zubeldia trouxe o que pra nós? Foi eliminado esse ano, né? Já nas semifinais do Campeonato Paulista. Tá certo que o São Paulo foi muito prejudicado, mas ano passado a gente caiu em Copa do Brasil, a gente caiu em Libertadores. No Brasileiro, eu não vou falar porque a gente fez uma campanha melhor do que em relação a todos os últimos anos. Mas eu não vejo mais o São Paulo jogar bem. Quando o São Paulo ganha, o São Paulo não joga bem. Quando o São Paulo empata, que só tem empate agora, o São Paulo não joga bem. Quando o São Paulo perde, piorou. A gente não joga bem em nenhuma partida. A gente não assiste um jogo, a gente não para a nossa vida para assistir um jogo do São Paulo e fala, mano, esse jogo a gente arregaçou. Independente de resultado, se a gente ganhou ou perdeu. Mano, esse jogo o São Paulo jogou bem, foi para cima do adversário. E não importa se o jogo é no Morumbi, se o jogo é em qualquer outro estádio, porque às vezes a equipe ela é um pouquinho mais fraca, né? Falando de outros times, mas quando os caras jogam em casa, empurrados pela torcida, os caras dão a vida, dá carrinho de cabeça. Ontem eu vi na Europa League, tava assistindo um jogaço entre Manchester United e Lyon. Que jogo foi aquele, hein, rapaziada? O jogo tinha ido para prorrogação, 2-2, o Lyon tava com 1 a menos, fez 2 gols e na prorrogação ainda levou 3 gols depois do Manchester United. Eu vi o zagueiro do Manchester dar um carrinho de cabeça na bola para impedir aí o gol da equipe do Lyon. Quando que a gente vai ver um jogador do São Paulo dar um carrinho de cabeça? Não tô falando para ele se colocar em perigo, nada disso, mas tô falando da raça, da entrega que o jogador tem pelo clube. E os jogadores do São Paulo parece que não tem isso. Eu sei que muitas vezes a gente é até um pouco injusto generalizando, mas o São Paulo é um time totalmente apático. Você assiste o jogo de São Paulo assim, com sono. Você assiste o jogo de São Paulo dormindo, mexendo no celular, procurando outra coisa para fazer, porque não é um jogo, nenhum jogo do São Paulo é elétrico. Não é aquele jogo que o São Paulo empurra o adversário, leva o adversário para as cordas, faz 1-0, tenta fazer 2, faz 2, tenta fazer 3. Não é um Flamengo da vida, né, que jogou contra o Juventude, infinitamente superior, fez 1, fez 2, 3, 4, 5, 6, fez quantos conseguiu fazer e quantos tinha que fazer. Se fosse o São Paulo, vocês sabem o que teria acontecido, né? Faria 1-0 e ia recuar. Se o Juventude não fizesse gol, o jogo ia terminar 1-0. Se o Juventude empatasse, aí sim o São Paulo ia buscar o segundo gol. Vocês sabem do que eu estou falando. São Paulo é esse time morto. Não à toa, nos últimos 3 jogos, o São Paulo saiu na frente e cedeu empate. Contra o Alianza Lima, nós fizemos 2-0 e cedemos o empate. Contra o Cruzeiro, fizemos 1-0 e cedemos o empate. E contra o Botafogo, nós saímos na frente 2 vezes e cedemos o empate as 2 vezes.
Então é um time fraco, é um time chato de se assistir e por isso eu falo já faz tempo que o Zubeldia tem que ser mandado embora. Aí dão mais um voto de confiança, não, vamos esperar o clássico, vamos jogar contra o Santos. Aí ganha, aí já era, rapaziada, aí ganha moral para mais 3, 4 jogos ruins aí pela frente, tá bom? Então essa é a minha opinião aí sobre o momento do Tricolor Paulista. Quero saber o que você pensa sobre isso, deixa aqui nos comentários, tá bom? O vídeo tá chegando ao final, volto com muito mais novidades amanhã. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!